querido intercessor. Que bom estarmos aqui para esse momento AMAI, onde vamos crescer no conhecimento da obra missionária, em especial nesse encontro. Vamos falar sobre esse tema, amando povos, amando nações, através da intercessão. Vamos estar juntos aprendendo para orar, aprendendo para clamarmos pelas nações e povos da terra. E hoje nós temos uma convidada, estamos muito felizes, pastora missionária, sempre missionária, não é mesmo? Simone Chen está conosco e ela esteve durante 18 anos no continente africano e ali ela esteve como missionária, sua família, teve muitas experiências, tem uma história e também pode compartilhar conosco sobre esse valor, né, da oração intercessória, sobre a questão de povos, de nações, para o nosso mundo, como nós precisamos nos levantar como intercessores, amando o mundo através da intercessão. Então, bem-vinda, né, ao nosso meio, uma alegria ter você com a gente. Obrigada pelo convite, pastora Jane, é uma alegria também estar aqui. Então vamos lá, vamos para as nossas questões, né, em aberto que nós temos hoje aqui para compartilhar. Então, uma delas que nós vamos estar falando aqui, em especial com nações e povos da terra, para que o intercessor, Simone, ele seja eficaz na sua oração intercessória. É importante que ele entenda o conceito de Deus sobre povos e sobre nações. O que você podia falar conosco sobre isso para que o intercessor tenha mais entendimento quando ele orar? Então, é importante a gente entender até o versículo de Mateus 28, 19, e eu até gostaria de ler com vocês, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós recebemos uma ordem de Jesus, fazer discípulos de todas as nações, mas para a gente entender a obra missionária, a gente precisa entender o que é nações do ponto de vista bíblico. E aqui essa palavra nações, no grego, ela quer dizer étnos, que quer dizer etnias. Então, quando Jesus está falando para a gente para ir para todas as nações, ele está falando para ir para todas as etnias. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as etnias que são de línguas diferentes, cultura diferente, qualquer grupo étnico, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, é um povo, é uma nação que precisa ser alcançada. Então, uma curiosidade, aqui, por exemplo, no Brasil, existe mais de 225 grupos étnicos, a maioria indígenas, e muitos deles ainda que não foram alcançados. Então nós precisamos entender que quando nós vamos orar também, a gente não deve só orar especificamente por países como França, Guiné-Bissau, Paraguai, mas também orar por grupos étnicos, porque é assim que é dividido. Jesus dividiu e é assim que nós vemos, então, ali o conceito de nações, quando Jesus falou para ir para todas as nações. Ainda existem muitos povos não alcançados? Sim, existe muitos mesmo. Eu até tenho uma estatística aqui, bem recente, que diz que tem 16.300 povos. E olha que interessante, são mais de 6.500 povos que ainda, desses 16.300, que não conhecem a Jesus. São 6.500 que ainda não conhece a Jesus. Agora você deve estar perguntando aí, né, o que são esses, o que significa isso, que não conhece a Jesus. Quando nós falamos sobre povos não alcançados, é importante você entender que esses povos não alcançados são povos que existe dentro deles 2% apenas, ou menos de 2%, que já ouviram falar de Jesus. Então ainda, pastora Jane, nós temos muito trabalho para fazer, porque dentro de todos esses 16 mil e poucos de povos, ainda existe mais de 6 mil povos que menos de 2% conhecem a Jesus. E a gente pode pegar aqui um exemplo dentro do Brasil,
as tribos indígenas. Nós temos das 225 tribos indígenas representadas aqui no Brasil, 117 ainda não conhecem a Jesus. 117 que tem menos de 2% que ainda não conhece a Jesus. Então é muito, né, um número bem elevado. E também eu gostaria de acrescentar aqui, porque eu acho que Deus está fazendo uma coisa muito interessante. Nós temos povos não alcançados dentro do Brasil que são imigrantes. Eu creio que Deus está falando para a gente, abre os olhos, Deus está trazendo, né, os povos. Nós temos mais de 300 mil pessoas hoje dentro do Brasil que são imigrantes. E o mais interessante é que muitos deles, mais de 50% dessas pessoas vieram de países com restrições para o Evangelho. Nós vemos Afeganistões, nós temos mesmo países de mundo muçulmano como Senegal, Mali, tantas pessoas que têm vindo para o Brasil, aonde existe muitas restrições, muita perseguição no país deles, e aqui a gente não precisa nem ir, né, para além do oceano, a gente pode aqui falar de Jesus. Então Deus está fazendo uma obra maravilhosa que está trazendo os povos não alcançados, essas etnias que ainda não conhecem a Jesus, para dentro da nossa terra. Então nós temos tudo nas nossas mãos. Verdade. Por isso que a gente precisa entender o nosso papel da oração em tudo isso. Porque sim, Deus está trazendo para nós, os povos, para eles conhecerem a Jesus. Nós temos o exemplo ali na primeira igreja quadrangular de Curitiba, nós estamos com mais de 150 venezuelanos. Temos domingo à tarde já um culto hispano, que inclusive tem atingido outras nações já, imigrantes de outras nações que estão conosco aqui, refugiados também, e que estão sendo ministrados pela palavra de Deus. É fantástico o que Deus está fazendo e tem sido assim lindo, muitas decisões por Cristo. A igreja tem ministrado essas famílias, assistido as famílias, e tem sido uma experiência maravilhosa. Então é fazendo missões na própria terra, né? Deus trazendo os povos. Um outro exemplo, pastora Jane, semana passada chegou 250 famílias do Afeganistão em São Paulo. E são organizações missionárias que estão recebendo essas famílias. Que Deus está, né, abrindo. Só para vocês terem uma ideia, o Afeganistão é a nação número 1 a nível de perseguição cristã. Número 1 pelas portas abertas. Então Deus está trazendo eles para a gente alcançar eles aqui. Que maravilhoso. E você tem uma missão quanto a isso. Agora eu queria perguntar para você, por que então é importante, né, orar pelos povos e nações? Eu queria citar uma frase aqui do Jorge Ortiz. Ele disse assim que enquanto a igreja avança rumo ao século XXI, multidões esperam no vale da decisão. E aqui a questão é quem vai alcançá-lo primeiro? Quem vai alcançar eles primeiro? Eu gosto muito dessa frase do Ortiz porque me leva à reflexão de o que nós estamos fazendo como igreja. Porque a mesma maneira como nós estamos aqui, orando, buscando ferramentas, enviando missionários para ir para outros povos, também o nosso inimigo também está trabalhando. Verdade. Então, como nós vamos alcançar? E eu aprendi todos os anos, né, com essa experiência de tantos anos no campo missionário, que não é uma boa estratégia, não é você falar muito bem a língua, não é você vestir de uma maneira culturalmente aceitável, não é você comer junto, não é você ter recursos. Tudo isso é muito bom e contribui. São ferramentas que Deus dá para nós. Mas o mais importante é a intercessão. Porque as trevas, elas só vão ser combatidas, elas só vão cair. Essas amarras, esses muros, né, que o inimigo faz em tantas nações, elas só vão cair quando nós nos colocarmos de joelhos.
quando nós intercedemos por esses povos, porque primeiro é uma batalha espiritual. Todas as outras ferramentas que Deus nos dá, ela só vai ter efeito se nós primeiro vencemos a nível espiritual. E eu posso dizer isso porque eu vivi isso muito claramente no mundo muçulmano, onde eu estava. Que enquanto nós estávamos ali orando, batalhando, as coisas aconteciam. Mas nos dias que tinha pouca oração, tinha pouco efeito e tinha muita batalha, muita luta. Você esteve muitos anos trabalhando dentro de um povo não alcançado, em nações onde havia o domínio, ainda o domínio grande das trevas, feitiçaria, o animismo, como você mesmo colocou, a questão da religião muçulmana, que também é muito opressiva. Conta um pouco para nós essa experiência que você teve, como a oração intercessória foi importante para você. Nós trabalhávamos ali no Senegal especialmente com um grupo chamado Wolof, que é a etnia que tem mais predominância no Senegal. Ali nós temos 100 milhões de Wolof e, para vocês terem uma ideia, tem menos de 100 cristãos nesses 100 milhões. E a gente trabalhava ali com um grupo de 11 pessoas, no qual 6 eram Wolofs. Então, dos 100 no país, nós tivemos o privilégio de estar trabalhando ali com 6 que eram cristãos, que são cristãos até hoje, que saíram do islamismo. Deus fez uma obra maravilhosa na vida deles. E eu queria contar uma experiência que a gente teve sobre essa questão do poder da intercessão. Nós recebemos uma equipe de canadenses intercessores. Eles foram para o Senegal só para interceder. Não foram para fazer outro trabalho, só para interceder. Uma equipe de pastores, líderes muito experientes. E Deus mostrou para eles que um dos lugares que eles deveriam interceder era o nosso local de trabalho, que nós tínhamos porque o Senegal é um país, a maioria muçulmana, então é muito difícil você ter uma igreja no Senegal. Então Deus nos deu uma estratégia de ter um restaurante e eles foram no nosso restaurante para ter um tempo de oração. Um tempo de oração por nós, pelo restaurante e pelos funcionários, que eram pessoas que tinham se convertido ao cristianismo e que nós estávamos discipulando. Queridos, foi lindo o que Deus fez, porque eles vieram, eles passaram a manhã toda ali orando por nós, orando individualmente por cada um daqueles nossos discípulos. E nós abríamos o restaurante do meio-dia até as 7 da noite. E a gente sempre tinha muitos clientes, mas nunca nós chegamos assim, de chegar 4 horas da tarde e a gente acabou a comida, por que não, E uma das coisas que eles oraram ali, eles falaram assim, que esse lugar seja próspero, porque à medida que aquele lugar ia sendo próspero, a gente poderia sustentar as famílias daquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, porque se tornaram cristãos. E isso ficou muito marcante ali, porque eles oraram muito sobre isso, que Deus nos abençoasse, que fosse próspero o negócio, para que então muitas outras pessoas pudessem vir e também ser acolhidas e aceitassem a Jesus naquele lugar. E algo incrível aconteceu. Nós abrimos o restaurante meio-dia e quando foi por volta das 4h30 da tarde, nós não tínhamos mais nada no restaurante. Tinha esvaziado tudo. E foi tão interessante, mais do que a questão financeira e de como Deus agiu naquele dia, foi ver a reação daqueles cristãos que eram ex-muçulmanos e eles viram o poder de Deus. Aleluia. Sabe o que é você entrar? Eu entrei na cozinha e eles falavam assim, missionária, nosso Deus é poderoso, olha o que ele fez hoje, nós precisamos orar mais. Como ele pode trazer pessoas, tinha fila esperando para ser atendido. E ali então a gente viu o poder da intercessão. E eu creio que Deus fez tudo aquilo naquele dia, mas para fortalecer a fé daqueles ex-muçulmanos que precisavam ver o poder de Deus. Ver que Deus pode suprir todas as necessidades, ver que Deus pode fazer o impossível acontecer.
E realmente aquilo era um impossível, porque nós sempre nos preparávamos era um sábado, nós sempre nos preparávamos para o sábado por causa de, assim, tinha muita gente. Mas sempre a gente tinha uma cota de sobra para o domingo, porque nós tínhamos entregas e outras pessoas que pediam, nos ligavam e pediam coisas no domingo. Bom, naquele dia foi tudo, nós não tínhamos mais nada para vender, mas foi um grande mover de Deus. E eu nunca vou me esquecer de um dos nossos discípulos, Ebraim, e ele falou assim, para mim assim, hoje eu vejo como Deus, ele é poderoso e ele é maior do que Maomé. Então, essas coisas, né, que eles precisam ver, e isso é através da oração, é através da intercessão, daquele grupo que se dispôs a ir um país e buscar ali o Senhor e só interceder, não só, né, é tudo, a interceder e veja o que Deus fez, marcou a vida daquele menino que é filho, né, de um imã, um líder de uma mesquita muçulmana. Então, marcou a vida dele, aquele dia de intercessão. Que lindo testemunho, que edificante, não é mesmo? Você que está participando conosco, e eu creio que Deus está ministrando o teu coração. Você está sendo desafiado hoje a orar pelas nações e pelos povos da terra. Eu espero que esse testemunho e também o que nós procuramos aqui esclarecer hoje no nosso encontro tenha trazido para você mais entendimento sobre o valor da oração intercessória pelas nações e povos da terra e a nossa responsabilidade como cristãos. Nós temos todos os dias liberado para você uma nação, um povo, no nosso grupo, ali no WhatsApp, para que você possa estar orando. Não seja relapso, não deixe para depois, ore todos os dias, abençoe um povo, abençoe uma nação. Deus conta com você, nós precisamos ir às nações e nós podemos fazê-lo sim, de joelhos. Podemos abençoar, da onde nós estamos, lá do seu quarto, na sua casa, na sua igreja, você pode ser um abençoador de nações e povos. E Deus está contando sim com você, amando o mundo através da intercessão. Vamos orar? Pedir para a missionária Simone fazer essa intercessão em especial para que cada um aqui, né, possa se colocar nessa posição de abençoador de nações e povos e perseverar nessa missão, porque Deus conta conosco, não é mesmo? Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, o privilégio de poder ir, Senhor amado, para as nações. Não somente com os nossos pés, mas nós podemos ir através da oração intercessória, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê um coração, Deus, para interceder. Um coração para as nações, um coração, Senhor, para povos não alcançados, um coração para aqueles, Senhor, para aqueles 6.000, Senhor, amado, 500 povos que ainda não conhecem o Senhor, que nunca ouviram falar da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos incomode, que Teu Espírito Santo nos constrange. Deus, eu oro, Senhor, por pessoas agora que estão se colocando diante, Senhor, do Senhor e está falando, eu quero, Senhor, eu quero orar, eu quero ir para as nações com a intercessão. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor revele povos, etnias, Senhor, grupos específicos para eles. Coloque, Senhor, no coração deles. Não sei de que forma o Senhor vai fazer isso, Senhor, mas através de visões, de sonho, ou através mesmo de um noticiário, Senhor, o Senhor pode fazer isso e que Teu amor, Pai, o Teu amor seja transferido, Senhor amado, para o coração deles. E eles, Senhor amado, então ali, com o peso da oração, com o peso da intercessão, eles possam ganhar esse povo, eles possam ser participantes, cooperadores, para que este povo um dia venha te conhecer e um dia nós vamos nos encontrar na glória, Senhor amado, e juntos louvarmos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, missionária Simone, foi muito especial tê-la conosco e nós ainda teremos, prepare-se, nos próximos encontros e vamos aprender muito aqui sobre amar o mundo através da intercessão.
Que Deus abençoe uma semana cheia da graça de Jesus, uma semana na presença dele, abençoando povos e nações.